Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 27 de julho, como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Comigo, mais uma vez, Gil Cipriano, nosso comentarista oficial do programa Jornada Esportiva. E antes de falarmos de futebol, vamos falar de jogos pan-americanos, né? Se encerrou os jogos em Toronto, no Canadá, e o Brasil conseguiu a terceira colocação no quadro de medalhas, com 141 no total. Delas, 41 de ouro, 40 de prata e 60 de bronze. Tivemos a mesma quantidade de medalhas que no PAN anterior, em Guadalajara, no México, né, há 4 anos atrás, porém com menos ouros, né, menos medalhas de ouro. Uma boa participação, terminando em terceiro lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, que tiveram 265 medalhas no total, sendo elas 103 de ouro, 81 de prata e 81 de bronze. O Canadá, os anfitriões, ficaram em segundo lugar, 217 no total, 78 de ouro, 69 de prata e 70 de bronze. Cuba veio em quarto lugar com 36 de ouro, 27 de prata e 34 de bronze, totalizando 97 medalhas. Colômbia veio em quinto, México em sexto e a Argentina em sétimo lugar. Venezuela em oitavo, Equador em nono e a Guatemala em décimo, portanto, aí, fechando o quadro dos 10, né, dos 10 melhores países nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Gil, muito boa tarde, começando mais uma semana e começando com o PAN que se encerrou neste domingo, né? O Brasil teve uma boa participação, né? Uma participação não tão esperada, né? Esperávamos até mais, uma melhora diante do PAN de Guadalajara, porém, em terceiro lugar pelo menos, né? No PAN de Guadalajara ficamos em quarto, atrás de Cuba, então superamos Cuba neste Pan-Americano. Então gostaria que você comentasse sobre essa participação brasileira já para a gente iniciar os nossos trabalhos aqui deste programa de segunda-feira. Muito boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos ligados no Canal 10. A participação do Brasil foi boa, terceiro lugar, apesar, como você citou, conseguimos menos ouro que no último PAN de Guadalajara. Nesse PAN, 41 ouros e no de Guadalajara, 48. Só que tem um aspecto positivo aí, que fazia 48 anos que a gente não ficava na frente de Cuba. E esse ano nós conseguimos esse feito. A última vez que nós ficamos na frente de Cuba foi nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, em 1967. Os Estados Unidos ficou em primeiro, o Canadá em segundo, o Brasil em terceiro, a Argentina em quarto, México em quinto, depois veio Cuba. Quer dizer, a participação foi boa, só que também foi, de todos os Jogos Pan-Americanos, foi a maior delegação brasileira, aí, praticamente com quase 600 pessoas, entre atletas, técnicos, né, e o pessoal da comissão. Quer dizer, a participação foi boa, terceiro lugar, 141 medalhas, a mesma quantidade do último PAN, e que agora venha, né, as Olimpíadas do Rio aí, e que possamos aí alguns esportes, eu vou dizer, que ficou a desejar aí nesse PAN, que era credenciado a ouro, não conseguiu, quer dizer. Então temos que melhorar em algumas competições para que no Rio 2016 aí, possamos aí conseguir uma participação melhor. Com certeza ficamos na torcida para que a nossa delegação brasileira consiga bons resultados agora nos Jogos Olímpicos do Rio, que será no ano que vem. Lembrando, né, das várias equipes, né, de várias modalidades que reclamaram durante o Pan-Americano das condições de treinamento, né, que isso pelo menos seja melhorado, porque precisamos sim de praças olímpicas melhores, né, vários ainda inclusive atletas treinando em bases militares, né, não tendo lugar para treinar. Então precisamos, né, os poderes públicos aí melhorar isso para que nas Olimpíadas em casa não passamos vexame, né? Não possamos ter uma participação pífia, assim como tivemos na Copa do Mundo, no qual sediamos no ano passado. Então fica aí, portanto, a nossa torcida para que tudo isso melhore, inclusive os resultados. Falando agora de futebol, começando com o brasileiro da Série D.
Brasileirão da Série D, temos 3 equipes paulistas. Antes de falar delas, vamos falar de todos os grupos. Pelo grupo 1, tivemos 2 jogos neste final de semana. O time do Vilhena Esporte Clube venceu o time do Náutico de Roraima por 1-0. E também o Rio Branco do Acre venceu por 2-1 o time do Nacional do Amazonas. Com estes resultados, o Nacional do Amazonas ainda lidera com 4 pontos e o Remo é o segundo, não jogou nessa rodada, com 4 pontos também. Pelo grupo 2, tivemos Imperatriz 5 e o time do Santos do Amapá 1, goleada, portanto, aí por time do Imperatriz. E o outro jogo do grupo ficou entre River do Piauí e Guarani de Juazeiro, 0-0 essa partida. Com esses resultados, o River do Piauí lidera ainda com 5 pontos, mesmo empatando. Palmas vem em segundo com 4 pontos ganhos. Estou falando apenas o primeiro e o segundo, que são os que classificam para a próxima fase. Pelo grupo 3, tivemos também 2 jogos. O time do Coruripe, Associação Atlética de Coruripe, empatou com o Colo-Colo da Bahia em 2-2. E o outro jogo, o Campinense venceu por 1-0 o time de Serra Talhada. Com os resultados, Campinense é o primeiro com 7 pontos e o Serra Talhada é o segundo com 3. Pelo grupo 4, tivemos também mais 2 jogos. O Goianésia jogou em casa contra o 13 da Paraíba, empataram em 1-1. Na outra partida do grupo 4, o Serrano da Bahia perdeu em casa para o time do Estanciano por 3-1. Com esses resultados, o Central lidera com 6 pontos e o 13 da Paraíba é o segundo com 5 pontos. No grupo 5, também 2 jogos. O primeiro deles, Comercial do Mato Grosso do Sul 1, Aparecidense também 1. E no outro jogo, Caldense 0 e o time do Operário de VG, né, de Várzea Grande. Então 0-0 esse jogo. E com esse resultado, a Caldense é a líder com 7 pontos e o Aparecidense é o segundo com 4. No grupo 6 temos um time paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto, que jogou fora contra o Duque de Caxias e empatou em 0-0. No outro jogo do grupo 6, o Craque empatou também em 0-0 com o Gama. Com esses resultados, o Craque lidera com 7 e o Duque de Caxias é o segundo com 4. O Botafogo é apenas o quarto, com 2 pontos ganhos apenas, 2 empates até o momento. No grupo 7, também outro paulista, o Red Bull Brasil, que jogou em casa no Moisés Lucarelli e venceu o Inter de Lages por 2-0. Mesmo grupo, o Resende, jogando em casa, perdeu para o Ipiranga do Rio Grande do Sul por 1-0. Com esses resultados, o Ipiranga é o líder com 2 pontos, o Operário do Paraná é o segundo com 4 pontos e o Red Bull Brasil é o terceiro com 3 pontos ganhos. No grupo 8, o último grupo da Série D do Brasileirão, temos também outro paulista, o São Caetano, que no seu jogo goleou o Foz do Iguaçu pelo placar de 4-0. O outro jogo da partida foi entre Metropolitano e Volta Redonda. O Metropolitano jogou em casa e venceu por 2-1. Com este resultado, o São Caetano lidera com 6 pontos, juntamente com o Volta Redonda, que também tem 6 pontos. Então, portanto, estes foram os jogos da Série D do Brasileirão e os 2 primeiros de cada grupo aí, e também os paulistas que estão aí no grupo 7 e no grupo 8, Botafogo em quarto no grupo 6 e o Red Bull Brasil em terceiro no grupo 7. Participação dos paulistas começando a melhorar, né, Gil? Parece que conseguiram aí nesta rodada bons resultados, até o Botafogo, que jogou fora, empatou 0-0 com o Duque de Caxias, e o Red Bull Brasil, tanto quanto o São Caetano, venceram em casa, né? Fizeram o seu dever. Será que embala aí as nossas equipes paulistas no Campeonato Brasileiro da Série D, Gil? Apesar do início aí, tem tudo para embalar sim, né? Nessa Série D aí, eu estava pegando aí os líderes, como se citou, os 2 primeiros que classificam para a próxima fase. No grupo 1
temos o Remo em segundo, que é uma equipe tradicional do nosso futebol. No grupo 2 também o River em primeiro, equipe tradicional. O Campinense em primeiro no grupo 3. E no grupo 4, o 13 em segundo lugar. Quer dizer, no grupo 5 aí temos o Caldense, que é líder, vice-campeão mineiro, né, este ano. E no grupo 6 aí, que já configura o Botafogo aí de Ribeirão Preto, está em quarto lugar. E o Duque de Caxias em segundo. O Duque de Caxias que já esteve na Série B, né. No grupo 7 aí, o Operário aí, atual campeão paranaense, é o segundo. E o Red Bull com a vitória aí melhorou muito, aí já é o terceiro. E a grata surpresa aí que tem um paulista liderando no grupo 8, que é o São Caetano, com a vitória de ontem, né? Tem os mesmos 6 pontos aí do Volta Redonda. Quer dizer, então é os dois desse grupo aí que eu vejo que está credenciado para a próxima fase. Como você citou, os paulistas já melhoraram já a participação e tem tudo sim de configurar entre os dois primeiros de cada grupo. O que a gente quer, né, Fadinho? É o que a gente quer, né, Gil? Que os paulistas realmente configurem sempre aí entre os primeiros da Série D do Brasileirão, para que consiga sua classificação para a próxima fase. Falando agora de brasileiro da Série C, porque o brasileiro da Série D agora só teremos rodada no sábado, no domingo e na segunda que vem. Porém, brasileiro da Série C, temos um jogo inclusive hoje entre Tombense e Portuguesa, né? Um time paulista aí que vai jogar. Mas antes vamos falar dos resultados que tivemos neste final de semana. Pelo grupo A, o time do Águia de Marabá empatou em casa com o Fortaleza, 2-2. Outro jogo também do grupo A, Vila Nova ganhou de 3-0 do Asa de Arapiraca. O Icasa, jogando em casa, perdeu para o Cuiabá por 4-1. Aí, ó, forte Cuiabá, mostrando realmente que tem tudo aí para se configurar entre os líderes da Série C do Brasileirão. O time do Confiança venceu por 2-0 o time do Salgueiro, Confiança que jogou em casa. E o último jogo do grupo A, o Botafogo da Paraíba ganhou do América do Rio Grande do Norte por 1-0. Com esses resultados, os 4 primeiros que estariam classificados para a próxima fase é Fortaleza com 20 pontos, Vila Nova em segundo com 19, Asa de Arapiraca em terceiro com 16 e o América do Rio Grande do Norte com 14 em quarto lugar. Nenhum paulista nesse grupo. Águia de Marabá e Icasa são os dois últimos do grupo A. Pelo grupo B, o Guarani de Campinas abriu a rodada pelo grupo B no sábado e venceu o Caxias por 2-0 jogando no Estádio Centenário. 2-0 jogando fora, um ótimo resultado aí para o Guarani de Campinas. O Londrina, jogando em casa, empatou com o Madureira, 0-0. Guaratinguetá, time paulista, que está na lanterna, inclusive, perdeu em casa para o Juventude 3-2 e continua amargando a lanterna. O Brasil de Pelotas enfrentou o Tupi de Minas Gerais e acabou empatando em 0-0, jogando em casa o Brasil de Pelotas. E hoje, né, como eu havia dito, nesta segunda, às 20h15, Tombense vai enfrentar a Portuguesa. O jogo será no Soares de Azevedo, o estádio da Tombense, precisando ambas as equipes aí vencerem para, quem sabe, aí chegar no G4. Os 4 primeiros são, pelo grupo B, Brasil de Pelotas com 17, Juventude em segundo também com 17, Tupi de Minas Gerais em terceiro com 16 e em quarto Londrina também com 16. Caso a Portuguesa vença o Tombense hoje, chega aos 16 pontos, porque a Portuguesa é a quinta colocada com 13 pontos. O Guarani é o sexto com 11. A Tombense é o sétimo aí com 8 pontos. Madureira é o oitavo com 8. Caxias é o nono com 4. E o Guaratinguetá é o 10º com 3. Esses, portanto, são os dois lanternas, Caxias e Guaratinguetá. E a Portuguesa aí precisando vencer para, quem sabe, até se configurar ali no G4 no encerramento desta 9ª rodada da Série C do Brasileirão. O Guarani conseguiu uma ótima vitória, né, Gil? Contra o Caxias. Caxias que não vem bem, está em nono, né, cairia aí hoje para a Série D do Brasileirão. E o Guarani aproveitou essa fase negativa e conseguiu vencer 2-0 fora de casa. O Guaratinguetá, infelizmente, né, seguindo aí na última colocação, perdendo em casa. E pelo que tudo indica, deve cair aí para a Série D do Brasileirão.
o que esperar aí do jogo, inclusive de hoje, Tombense e Portuguesa. Será que a Portuguesa, nossa lusa, consegue um bom resultado aí, ajudando os paulistas na tabela, João? Sem dúvida nenhuma, o que a gente mais quer é isso, né? Que a Portuguesa hoje possa jogar bem e vencer a equipe do Tombense e encostar aí, como você falou, no G4, ou já até configurar no próprio G4. Para mim, entre esses grupos aí, o A e o B, se a gente for ver, esse B é bem mais forte, né? Por ser equipes mais tradicionais do nosso futebol, equipes aí com títulos aí, e que nos seus estaduais aí, às vezes, sempre dificulta para os considerados grandes, né? O Guarani, como você falou, a vitória dele foi muito boa, venceu o Caxias no Sul, e só que na segunda-feira o Guarani também estava vencendo o Brasil de Pelotas por 2-0 no Brinco de Ouro e empatou 2-2. Se tivesse conseguido a vitória, hoje o Guarani estaria com 13 pontos, né, estaria melhor na tabela, mas quer dizer, quem sabe o Guarani da agora para frente consegue se firmar nesse campeonato aí, nesse grupo B. Quer dizer, no grupo A aí, quer dizer, geralmente quem está ali, os quatro são os favoritos mesmo, Fortaleza, o Vila Nova, o Asa e o América do Rio Grande do Norte. Faltando aí o Cuiabá, que foi campeão da Copa Verde, né, mas também deve estar bem próximo aí desses quatro também. É o oitavo, com 10 pontos. 10 pontos, quer dizer. No grupo A. E se no grupo B, quer dizer, você pega o Brasil de Pelotas, Juventude, que já foi campeão da Copa Brasil, Tupi, e o próprio Londrina, que o ano passado foi campeão paranaense, quer dizer, então por isso que eu falo, é um grupo mais forte mesmo. E quer dizer, espero que a Lusa vença hoje, encoste aí nesse G4. E a única decepção paulista aí mesmo é o Guaratinguetá, que já com essa derrota aí já são 24 jogos sem vencer. Decepção, o Guaratinguetá, Guarani bem, né, pelo menos melhorou aí nos últimos jogos, e a Portuguesa precisando vencer a Tombense. A Tombense que tem agora o João Paulo, né, o atacante aqui de Fernandópolis, o centroavante, que inclusive já jogou pelo FFC, estava no Boa Esporte disputando a Série B do Brasileirão, agora pode ser que estreie essa noite, não é certeza, né? Ainda não estava registrado no BID, porém pode sim constar hoje jogando ou na próxima rodada estreando, portanto, com o Tombense. Mas fica aí a nossa torcida para o João Paulo ou estreie hoje ou quando estrear faça uma boa estreia, e para a Portuguesa também, que possa fazer um grande jogo nesta noite no Soares de Azevedo. Então, Série C, foi isso que aconteceu neste final de semana. A próxima rodada será no sábado, domingo e segunda que vem. Vamos falar agora de Série B. Série B eletrizante, né? Cada série aí, todas com as suas peculiaridades. Na Série B não é diferente. Tivemos o início da 14ª rodada na terça-feira. Macaé 0, Paraná também 0. Na sexta-feira deu sequência essa 14ª rodada com América Mineiro 2, Boa Esporte 0. O Bragantino, time paulista, mesmo jogando em casa, foi surpreendido aí, perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0. Bahia e Botafogo fizeram um clássico, né, de primeira divisão, porém na segunda divisão do Brasileirão, e empataram em 1-1. Esse resultado aí foi bom para o Botafogo, que acabou continuando líder da competição. Criciúma e Santa Cruz também empataram em 0-0 no Humberto Russi. No sábado também tivemos Sampaio Corrêa 3, ABC 2, um grande jogo que o Sampaio Corrêa aí deu um bom salto na tabela. Náutico e Vitória também fizeram um clássico de Série A, porém na Série B, e o Náutico saiu melhor, 2-1 na Arena Pernambuco, e conseguiu chegar aí na terceira colocação da tabela. O CRB venceu bem o Paysandu 3-0, o Paysandu caindo um pouco de produção aí nos últimos jogos, não consegue vencer a 4 partidas na Série B o Paysandu, 3-0 portanto para o CRB. O Ceará, jogando em casa, perdeu para o Mojimirim. Mojimirim de Rivaldo e Companhia Limitada está conseguindo respirar, está conseguindo sair do buraco. Era o Lanterna e hoje é o 17º, o primeiro time ali dentro da zona do rebaixamento com 13 pontos. Então ótimo resultado aí para o Mogi, e era um confronto direto, né, com o Ceará, que agora é o Lanterna da competição. Luverdense e Oeste de Itápolis empataram em 1-1, o jogo foi no Paço das Emas, neste sábado às 21 horas, encerrando aí, portanto, a 14ª rodada. O Oeste, portanto, conseguindo até um resultado bom. O Bragantino havia ido lá
e perdido de virada para o Luverdense. O Oeste conseguiu um empate pelo menos. Botafogo, portanto, lidera com 28 pontos, o América Mineiro é o segundo com 27, o Náutico é o terceiro também com 27 e o Vitória é o quarto com 26 pontos. Sampaio Corrêa vem em quinto, Bahia é o sexto, Paysandu é o sétimo, 25 pontos Sampaio, Bahia e 23 o Paysandu. O Macaé é o oitavo com 22, Santa Cruz é o nono com 19, Criciúma é o décimo também com 19, CRB é o 11º com 18. Oeste vem 12º com 17, o Bragantino 13º com 16. O Oeste agora é o melhor paulista na Série B do Brasileirão, 12º aí com 17 pontos. Paraná Clube é o 14º com 16, Luverdense 15º também com 16 e o ABC é o 16º também com 16. Estes fora ainda da zona do rebaixamento. Nela, Mojimirim 17º com 13, Atlético Goianiense 18º com 12, Boa Esporte 19º também com 12 e o Ceará lanterna com 8 pontos. Uma rodada que movimentou bem, né, a parte de cima, a parte de baixo da tabela. Botafogo se manteve na liderança, né, não mudou a liderança do campeonato, porém os paulistas aí foi uma surpresa positiva o Mogi, né, conseguindo essa vitória diante do Ceará, no Castelão ainda, né, o Mogi mostrando uma boa recuperação nos seus últimos 5 jogos, uma derrota, 3 vitórias e 1 empate, então melhorou muito aí o Mojimirim. O Oeste empatou fora e o Bragantino perdeu em casa, Gil. Participação dos paulistas razoável na Série B do Brasileirão. Como você citou bem aí, a participação dos paulistas bem razoável, quer dizer, a gente não consegue uma unanimidade aí sempre, as equipes aí conseguirem as vitórias, né? E não vai ser na próxima rodada, que a gente vai ter um clássico aí já, né? Mogi e Bragantino. Mas como você citou bem, teve algumas alternâncias na tabela, mas o Botafogo aí soube segurar o Bahia e com os resultados ele foi beneficiado e continua na liderança. O América que venceu o clássico contra o Boa aí, é o vice-líder, e nesse jogo aí teve uma peculiaridade, o lateral direito, o Wendel, ele joga lateral direito, volante, ex-Palmeiras e Santos, aos 33 anos ele fez o primeiro gol da carreira dele, só que foi contra. Quer dizer, então já, infelizmente o Wendel aí não tem muito a comemorar, né? Porque aos 33 anos você fazer o primeiro gol da sua carreira e contra, quer dizer. Mas aí vamos na sequência, o Náutico também com uma vitória aí sobre a equipe do Vitória da Bahia assumiu o 3º lugar. E para mim a grande surpresa dessa rodada aí foi sem dúvida nenhuma o CRB, que venceu o Paysandu por 3-0 com 3 gols do Zé Carlos. O Bragantino aí foi a grande decepção, perdeu para o Atlético Goianiense, configura na zona do rebaixamento, perdeu em casa, né? E esse time do Mogi aí, como a gente sempre citou, né, Valdinei? Após o técnico aí, Sérgio Guedes assumir a equipe, só resultados positivos. Venceu por 3-2 e com 2 gols do Rivaldinho. O Rivaldinho tem 4 gols no campeonato, quer dizer, então a equipe do Mogi aí vem numa boa ascensão, vem motivados com vitórias e o filho do ex-presidente aí fazendo gols, né, que é mais importante. Agora essa rodada aí que começa amanhã, a próxima rodada, né, tem esses confrontos paulistas e grandes jogos aí. Quem sabe a gente torce para os paulistas e o Mogi também logo deve sair desse Z4 ali, porque a equipe vive um bom momento agora na competição. Com certeza os paulistas aí tentando melhorar a sua participação na Série B do Brasileirão. Lembrando que nessa 14ª rodada, assim como disse o Gil, né, o principal aí time foi o CRB, que com a vitória diante do Paysandu conseguiu subir 5 posições na tabela. Então agora é o 11º na classificação. O que foi mais prejudicado foi o ABC, que com a derrota para o Sampaio Corrêa caiu 3 posições e agora é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 16 pontos na 16ª colocação. Próxima rodada, assim como disse o Gil, começa amanhã e termina amanhã. Todos os jogos nesta terça-feira com o clássico Mojimirim e Bragantino, né? O clássico paulista no Romildo Ferreira, casa do Mojimirim. O Oeste vai jogar em casa também, enfrentando o Sampaio Corrêa, né? Jogo difícil para o Oeste. O líder Botafogo recebe no Engenhão o Criciúma. Criciúma que é o 10º colocado. Então teremos
este jogo. O Lanterna pega o ABC, que é o Ceará, né? Pega o ABC fora de casa, no Frasqueirão. O vice-líder, que é o América Mineiro, encara o Paysandu no Mangueirão. Também jogo dificílimo aí para as duas equipes. O terceiro colocado é o Náutico, pega o Paraná Clube. O jogo será no Paraná. E o quarto, Vitória, encara o Macaé. O jogo será no Barradão. Então, portanto, esses os principais jogos da Série B que acontecem amanhã. Na quarta-feira vamos falar para vocês aí todos os resultados e a nova classificação da Série B, que está empolgante, né? Precisamos aí saber logo aí quem são os 4 que vão se configurar aí na primeira divisão do Brasileirão ano que vem. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar tudo o que aconteceu no Brasileirão da Série A neste final de semana, Copa Paulista e também Paulista da segunda divisão. O Fernandópolis jogou com o Tanabi, clássico regional, e foi derrotado fora de casa. É isso aí, a gente volta já. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região no telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários,
força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta segunda-feira, dia 27 de julho. Falamos no primeiro bloco aí, né? Série C, Série B, Série D também do Brasileirão. E agora vamos falar de Série A. Série A que teve resultados aí surpreendentes. E o Atlético Galo continua na liderança. 15ª rodada começou no sábado. Eu gostaria de falar com vocês, jogo a jogo, né, dessa rodada, para a gente tirar aí o resumo de como foi essa 15ª. O Avaí jogou em casa na ressacada e perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. Com esse resultado aí o Avaí ficou na 14ª colocação com 17 pontos e o Atlético Paranaense é o 8º com 25 pontos. Um resultado justo, Gil. Atlético do Paraná vencendo o Avaí fora. Lógico, o Atlético está jogando um bom futebol. Mas o Avaí em casa estava sendo difícil para ser derrotado, né? Foi um bom resultado para o Atlético, né? Esse resultado aí, como eu citei, poderia ser um empate. Inclusive, no finalzinho do jogo, o Avaí perdeu um pênalti. O goleiro Everton do Atlético do Paraná defendeu o pênalti. Quer dizer, para o Atlético do Paraná, um ótimo resultado. Quer dizer, aproximou mais do G4, né? Apesar que na sequência tem um jogo muito difícil. E o Avaí aí que vem num certo descenso, né? Tem que tomar cuidado que está bem aproximando aí do Z4. É o Avaí que já é o 14º, perdeu uma posição na tabela nessa rodada. Também no sábado tivemos o jogo, né, que chamamos aí o jogo da rodada, Grêmio e Sport. O jogo foi na Arena do Grêmio e o Grêmio acabou aí segurando apenas um empate, 1-1 com o Sport. O Grêmio ficou em 6º lugar na tabela com 27 pontos e o Sport é o 4º, né, está no G4 com 28 pontos, se manteve na 4ª colocação com esse empate fora de casa. Havíamos dito que esse jogo seria para empate mesmo, né, Gil? Tinha tudo para dar empate e foi o que aconteceu. Melhor para o Sport, né, que se manteve aí no G4, e o Grêmio que vai precisar aí voltar a vencer 2 rodadas já sem vitória. O resultado aí foi benéfico para o Sport, que conseguiu o empate, seu desvantagem, e o empate ele configura no G4, né? Quer dizer, para o Grêmio resta agora o próximo jogo aí vencer, porque senão vai distanciar ainda mais esse G4, né? Realmente vai se distanciar se não vencer o Grêmio aí na próxima rodada. O líder Atlético Mineiro jogou no sábado também, porém às 21 horas no Estádio Independência, e com um gol apenas, né, do Prato de pênalti conseguiu a vitória diante do Figueirense, 1-0, e se mantém na liderança com 32 pontos, 2 a mais que o vice-líder Corinthians, que tem 30. O Figueirense, com essa derrota, acabou chegando na 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 16 pontos ganhos até o momento. O líder Atlético, mesmo com vitória magra, se manteve, né, Gil? Pelo jeito o Atlético vai dar muito trabalho. E na próxima rodada tem aí outro grande jogo, será o São Paulo, né? Mas tem tudo para se manter entre os 4, pelo menos até o término do primeiro turno, né? Essa vitória foi essencial para o Atlético, porque venceu, quer dizer, ficou na liderança isolada, né? Apesar de, a gente fala sempre, nesse campeonato aí não tem adversário fácil. O Figueirense aí, quer dizer, soube neutralizar bem o Atlético, e no lance, vamos dizer, até infantil do zagueiro do Figueirense, que fez um pênalti lá que não poderia fazer. E esse pênalti aí custou a derrota aí para o Figueirense, quer dizer, a aproximação do Z4, e o Atlético aí, quer dizer, a liderança isolada do campeonato. Atlético líder, portanto, isolado, porque o Corinthians apenas empatou. Mas antes, no domingo, pela manhã, tivemos Santos e Joinville. E o Santos venceu por 2-0 na Vila, conseguindo, portanto, sair do Z4. Estava na zona de rebaixamento, agora o 15º com 16 pontos. Já o time do Joinville amarga a lanterna aí com 9 pontos ganhos. O Santos fez o dever de casa, né? Precisava vencer para sair deste Z4, conseguiu, e diante do fraco Joinville, que está tudo encaminhando para ser rebaixado para a Série B do ano que vem, né, Ju? O Santos aí, que após o
técnico Dorival Júnior assumir a equipe, inclusive o Gabriel aí, a cada partida fazendo gol, foi ele que fez os 2 gols nesse domingo pela manhã, dando a vitória para o Santos, saiu do Z4, e o Joinville aí, que com 10 jogos com o Adilson Batista, aí, que teve um aproveitamento de 26%, foi demitido, quer dizer, não faz mais parte não mais o técnico dessa equipe catarinense. E como se citou aí, eu acho o Joinville aí é certo candidato a retornar à Série B. Realmente Joinville não tem força aí para se manter aí vivo na competição. A Chapecoense, jogando em casa, venceu o Fluminense por 2-1. Um jogo contestado, né, pela arbitragem. Os jogadores do Fluminense reclamaram de lances aí que ocorreram durante o jogo, porém o Chapecoense saiu vitorioso, 2-1. Com esse resultado, o Chapecoense é o 9º na tabela, com 22 pontos, se manteve na 9ª colocação. E o Fluminense caiu 4 posições com essa derrota e agora é o 7º com 27 pontos. Vitória importantíssima da Chapecoense e o Fluminense acabando aí 2 derrotas seguidas, perdendo várias posições na tabela, né? A Chapecoense, como a gente sempre cita aqui na Arena Condá, é um adversário difícil de ser batido. Apesar que a vitória foi meio contestada, teve um gol anulado aí, a arbitragem confusa. Quer dizer, eu acho que o resultado correto seria o empate mesmo, mas o Chapecoense não tem nada a ver com isso, né? Venceu e para ela a vitória foi fundamental aí, que hoje é o melhor catarinense na competição. Com certeza, no domingo à tarde, né, esse jogo da Chapecoense e Fluminense foi no mesmo horário que de Santos e Joinville, às 11 da manhã. E no domingo às 16 horas tivemos o complemento e depois que a gente vai falar às 16h30, o jogo da rodada também. São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo jogou no Morumbi e venceu, vitória magra, 1-0, mas importantíssima, né? Gol de Alexandre Pato, e colocou o São Paulo novamente na briga, né? O São Paulo oscilando muito na tabela, desta vez chegou na 5ª colocação, melhorando 2 posições. Primeiro time fora do G4 com 27 pontos, um a menos aí que Palmeiras e Sport, que estão no G4. O Cruzeiro, com essa derrota, ficou com a 13ª colocação com 17 pontos. Vitória importante, né, Gil? São Paulo precisava e agora tem outro jogo difícil, né? Outro mineiro, o Atlético Mineiro líder. Será que o São Paulo vai ficar nesses altos e baixos aí, né? Vence, perde, vence, perde. Será que agora embala ou para mais uma vez diante do líder? A grande dificuldade que eu vejo do São Paulo é do próprio técnico, porque ele não conhece o futebol brasileiro, não conhece as equipes. Só que essa vitória aí sobre o Cruzeiro por 1-0, os méritos aí foi tudo do Osório, porque o Osório ele estudou e como joga o Cruzeiro, quer dizer, então ele está, devido a essas dificuldades, está se aprimorando ao futebol brasileiro e ele foi fundamental para a vitória. O Cruzeiro não vem bem na competição, mas é uma boa equipe, possui um elenco muito forte, né? E é difícil ser batido. Quer dizer, o São Paulo, mérito do São Paulo 1-0, o importante são os 3 pontos, e já na sequência tem esse jogo dificílimo aí, né? Contra o líder Atlético, é isso mesmo, o jogo será no meio de semana, depois vamos falar disso também. O único jogo sem gols da rodada ficou entre Ponte Preta e Internacional, 0-0, a Ponte, que jogou em casa no Moisés Lucarelli, ocupa a 12ª colocação com 19 pontos. Já o Inter é o 10º com 20 pontos, se manteve na 10ª colocação. O Inter que foi eliminado, né, da Libertadores neste meio de semana passado e parece que sentiu, né, não conseguiu aí desenvolver o bom futebol. Ponte Preta também, né, caiu muito de produção e não consegue mais ser aquela Ponte do início do campeonato. Como você citou aí, foi o único 0-0 da rodada. Não foi um bom empate para nenhuma das equipes, porque a Ponte, jogando em casa, tem a obrigação de vencer, porque vem com uma campanha já modesta em algumas rodadas. E o Inter tem que vencer para, se quiser alguma coisa no campeonato. Mas esse jogo também, a grande atuação foi dos 2 goleiros, né? Eles que impediram aí que não saíram os gols na partida. Quer dizer, resultado ruim para ambas as equipes. Resultado ruim realmente aí para a Ponte Preta, né? O único paulista que jogou em casa e não conseguiu vencer foi a Ponte Preta. O São Paulo e o Santos venceram em casa, o Palmeiras venceu fora e o Corinthians empatou fora de casa, que é um resultado bom, né? Contra o Coritiba,
não seria, lógico, um resultado tão bom assim, pela questão do Curitiba ser o vice-lanterna, né? Ser o 19º com apenas 11 pontos. Agora o Corinthians tinha tudo para chegar na liderança da competição ou até igualar aí com o Atlético Mineiro e se manter na ponta juntamente. Porém, com esse empate é o segundo com 30 pontos, 2 a menos que o Atlético, líder, e 2 a mais que o Palmeiras, terceiro colocado. Corinthians que tinha tudo, né, Gil? Estava vencendo, mas levou um gol aí no finalzinho da partida e acabou amargando esse empate com gosto de derrota, né? Quer dizer, a gente tem que sempre assim, citar o bom trabalho do Tite, mas ontem eu acho que o empate do Corinthians foi devido ao próprio Tite mexer errado. No finalzinho ele colocou o Ralf, mas não recordo o jogador ali, para ficar atrás, para garantir o resultado. Isso aí que ele foi castigado aí com o golzinho no fim, porque você está vencendo o próximo jogo, quer dizer, prende a bola no campo adversário. O Corinthians não. Pôs 2 defensores aí para garantir os 3 pontos e foi prejudicado aí com o golzinho no final. E o Atlético tem nada a ver com isso, abriu 2 pontos. Né? Realmente o Atlético, o Curitiba, né? O Atlético não tinha nada a ver, abriu 2 pontos, e o Curitiba também, que não tinha nada a ver com essa alteração, conseguiu fazer o seu gol. O que você disse foi o Ralf, realmente entrou, né, no lugar do Renato Augusto, e uma outra mudança foi o Danilo no lugar do Wagner Love e o Rildo no lugar do Malcom. Essas foram as 3 alterações do Corinthians, que infelizmente não deu certo e o Corinthians acabou levando aí o gol de empate. Goiás e Flamengo jogaram no Serra Dourada e o Goiás perdeu por 1 a 0. Não foi gol do Guerreiro, mas foi o passe dele, né? Deu o passe para o gol. Com este resultado, o Goiás entrou na zona do rebaixamento, né? O Goiás, que estava nas primeiras posições no começo do campeonato, já está no Z4, 17ª colocação, 13 pontos, e o Flamengo subindo a cada rodada, subiu mais 3 posições, já é o 11º com 19 pontos. Flamengo em ascensão e o Goiás caindo cada vez mais, né, Ju? O Flamengo aí, que após a estreia do Guerreiro, é 100%, né? Só vitória. Quer dizer, ele não fez gol, como você falou, mas deu uma assistência aí que foi fundamental para o Cirilo fazer o gol. E quer dizer, o corintiano deve estar com saudade do Guerreiro, porque fazendo gol, dando assistência, e o Corinthians vive uma seca de gols lá, né, com seus atacantes. Mas o Flamengo venceu bem, fora de casa, e com essa derrota aí o Goiás agora já entrou definitivamente no G4, no Z4. Acho difícil de sair, né? Eu acho que não sei não, o Goiás aí também caminha para a Série B. Tem tudo o Goiás realmente para ir para a Série B, se não voltar a jogar o que estava jogando na competição. E o Flamengo, olho no Flamengo, né? Vai dar trabalho ainda para muitos times na competição. O último jogo, isolado às 18h30, ficou com Vasco e Palmeiras. E o Palmeiras, o nosso grande amigo Gil, goleou fora de casa, em São Januário, 4 a 1. Uma boa apresentação da equipe palmeirense. Com este resultado, além da goleada, conseguiram entrar no G4. Parece que é para ficar, né, Gil? Pelo que vem jogando o Palmeiras, é o terceiro com 28 pontos. Empurrou o Vasco, né? Manteve o Vasco na 18ª colocação com 12 na zona do rebaixamento. Palmeiras embalou. Será que agora entrou no G4 para ficar? Eu acho que tem tudo para configurar entre os 4 melhores, sim. O Palmeiras jogou muito bem, atropelou o Vasco. Tinha um tabu de 8 anos que o Palmeiras não vencia o Vasco no Rio, e ontem foi quebrado e com goleada. Como a gente cita sempre, como que é a importância de um técnico que faz bem a um time, né? O Palmeiras, que não via bem com o Oswaldo, e já com o Marcelo, em 9 jogos, o Palmeiras aí de 27 pontos disputados conseguiu 22. Quer dizer, tem um aproveitamento aí de 81,41. Enquanto que o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, tem aproveitamento de 71,10. Quer dizer, então o Marcelo Oliveira é um estrategista, quer dizer, é um técnico que joga para frente, quer dizer, ontem ele não gostou que o Palmeiras levou o gol, quer dizer, é um técnico moderno aí, que sempre busca a vitória. E desde que assumiu a equipe em 9 jogos, o Palmeiras só tomou 4 gols com o Marcelo. Quer dizer, então, e ainda ele disse que o Palmeiras não está no ideal dele ainda. Quer dizer, então, eu acho que é um sério candidato ao título, sim. Porque a hora que engrenar, então, eu acho que ninguém segura o Verdão. E eu acho que já engrenou o Palmeiras, né? Não sendo aí puxa-saco, né? Porque você é palmeirense, mas realmente o
Palmeiras engrenou e os amigos palmeirenses que eu tenho realmente estão convictos que o time vai dar muito trabalho até o final da competição. Dos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate apenas. Então o Palmeiras vindo forte aí realmente na competição. Uma coisa que chama atenção, os paulistas, né, nenhum foi derrotado nesta rodada, mas uma outra coisa que chama atenção são os artilheiros. Ricardo Oliveira dos Santos é o artilheiro, né, o atacante do Santos, tem 8 gols, é o artilheiro principal da competição. Em segundo lugar vem 3 jogadores de 3 times paulistas, os outros 3, Alexandre Pato do São Paulo com 6, Jadson do Corinthians com 6 e Leandro Pereira do Palmeiras também com 6. Juntamente com eles o Thiago Ribeiro do Atlético Mineiro também tem 6 gols. Os paulistas, pelo jeito aí, vão predominar na artilharia também, né, Ju? Pelo menos nisso vai estar predominando no momento, né? O Atlético, além de ser líder, tem um vice-artilheiro na competição. Então, interessante essa disputa da artilharia. Poderia ter só paulista, né? Porque o Thiago Ribeiro disputou o Campeonato Paulista pelo Santos. Mas, pra você ver, voltando a falar em técnico, né? O Leandro Pereira, que não vinha um desempenho bom no Palmeiras, após o Marcelo assumir o time, ontem fez 2 gols, na rodada passada fez gols, quer dizer, já é, como você citou, o vice-artilheiro. E os paulistas aí vem demonstrando uma superioridade na artilharia, né? O Ricardo Oliveira, o próprio Jadson do Corinthians, que não era um jogador que fazia muito gols por onde passou, quer dizer, vem fazendo bastante gols. O Alexandre Pato, cara, sempre onde passou fez gols, quer dizer, então os paulistas aí, a artilharia aí tá a supremacia dos nossos atacantes aí, dos jogadores do estado de São Paulo. Com certeza, supremacia paulista na artilharia, portanto, quem sabe continue, né, fazendo muitos gols aí para dar alegria a nós torcedores, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Além da Ponte Preta, né, o Cajá parou porque não está mais na competição, né, foi vendido da Ponte Preta. O Cajá era o 6º colocado aqui com 5 gols, então não vai mais somar, só vai ser ultrapassado infelizmente. Então, para você ver, até nisso ainda a supremacia ainda continua, né, o Cajá com 5 gols fica na sequência desses artilheiros que eu falei. Próxima rodada do Brasileirão da Série A nesta quarta-feira e também teremos jogos no sábado e domingo, né? Começamos aí com 2 jogos na quarta-feira, Corinthians e Vasco na Arena do Corinthians e Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão. 2 grandes jogos, portanto, na quarta-feira. No sábado e domingo, complemento da mesma, né? Que é a 16ª rodada. Então fica a você, torcedor, a fazer sua parte, né? Torcer para a sua equipe, para quem sabe consigam bons resultados nesta próxima rodada, assim como foi nessa, né? Não foi de maus resultados dos times paulistas. Mudando de Brasileirão da Série A, vamos falar agora de Copa Paulista. Copa Paulista envolvendo times, né, da nossa região também e demais lugares do estado de São Paulo. Temos 4 grupos e tivemos jogos movimentando aí. Lembrando que no dia 23, na quinta-feira, tivemos Mirassol e Rio Preto 1-1. E no sábado, Linense 2, Penapolense 0. Estes jogos pelo grupo 1. Pelo grupo 2, Independente 2, Rio Branco também 2. Pelo grupo 3, Primavera 1, Grêmio Barueri 0, São Bento 0, Ituano 2. Pelo grupo 4, Nacional 3, São José 1, Audax, Osasco Audax 1, São Bernardo 0. Esses foram os jogos da segunda rodada da Copa Paulista, que tem aí como líder do grupo 1 o Linense com 3 pontos e o vice-líder Rio Preto com 2. Mirassol é o terceiro também com 2. Catanduvense é o quarto com 1 e o Penapolense é o quinto também com 1. Pelo grupo 2, o Rio Branco lidera com 2 pontos ganhos. O Ituano no grupo 3 é o líder com 6 pontos. Assim como o Nacional no grupo 4, que tem 6 pontos. Essa, portanto, é a classificação da Copa Paulista, perdão, que conta aí com times da nossa região. Falei a classificação completa do grupo 1, que é os mais próximos aqui de Fernandópolis, né, da nossa região noroeste paulista. Uma rodada no qual o Ituano e também
o time do Nacional da Capital mostraram que são fortes candidatos, né, a brigarem por vaga na próxima fase e também disputa de título, né, Gil? Ituano e Nacional indo bem até o momento. Esta Copa Paulista que credencia o campeão aí para uma vaga na Copa do Brasil, onde, para mim, a grande surpresa é essa equipe do Nacional, né? 100% de aproveitamento, 2 vitórias, líder do grupo dela, e o Ituano que fez foi campeão paulista no ano passado, fez um bom paulistão e está classificado também para a Copa do Brasil e para a próxima fase. São as equipes aí, essas duas aí vêm bem forte aí, não sei não, acho que sérias candidatas, pelo que a gente está percebendo aí esse título. Né? Ituano e o Nacional da Capital, sérios candidatos realmente conquistarem o título. Lógico, está cedo, né? Segunda rodada, mas o Ituano, sabemos da força, está nas oitavas da Copa do Brasil e caso sair, né, for desclassificado, tem já esse caminho para conseguir novamente a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Mudando agora de Copa Paulista, vamos falar do FFC e Paulista da segunda divisão. Tivemos a 15ª rodada, faltando apenas agora 3 rodadas para o término da primeira fase e o Fernandópolis não aproveitou o fator fazer gol primeiro e estar com um jogador a mais, né? Jogando em Tanabi, abriu o placar, teve um jogador expulso do Tanabi, favorecendo a equipe fernandopolense, porém não souberam aproveitar isso. No final ainda do primeiro tempo, o Tanabi empatou 1-1. Na segunda etapa, parecia que o Fernandópolis ia realmente engrenar, fez um gol de pênalti, né, do Coelho, aproveitando o rebote do goleiro Steve, porém, um apagão geral na equipe. Tanabi empatou e virou no finalzinho da partida 3-2, mesmo com um jogador a menos, uma vitória heróica para a equipe do Tanabi, que se mantém ainda viva na competição, né, com chances remotas, mas são chances ainda, né? Com essa derrota, o Fernandópolis saiu do G4, né? Estivemos inclusive lá no jogo e vamos mostrar para vocês como foi os melhores momentos da partida. Acompanhe. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria matrícula, nada salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vive, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho vive, a imagem do cruzeiro resplandece.
Tá aí, você acompanhou os melhores momentos de Tanabi 3, Fernandópolis 2. Infelizmente, aí o Fernandópolis, para tristeza, né, dos torcedores que acompanharam a partida lá no estádio em Tanabi, foi a derrota, né? Infelizmente, o Fernandópolis, que tinha tudo para se manter no G4, não se manteve pelos resultados que teve, né, nessa 15ª rodada. Ela começou na sexta-feira com Bandeirante e Noroeste, e o Bandeirante perdeu em casa para o Noroeste por 1-0. O Grêmio Prudente, líder, empatou com a Assisense em 1-1 no sábado. E, assim como no jogo de domingo, Tanabi 3, Fernandópolis 2, o Vossen de Assis goleou o América 4-1. Com este resultado, aí, o Vossen entrou no G4 no lugar do FFC. E o Oswaldo Cruz, jogando em casa, perdeu para o José Bonifácio por 2-0. Resultados estes que deixou aí o Grêmio Prudente na liderança com 31 pontos. O Noroeste em segundo, Noroeste de Bauru, com 29. O Assisense em terceiro com 27. O Vossen em quarto com 26. Fernandópolis é o quinto agora com 23 pontos. O América é o sexto com 20. Tanabi é o sétimo com 19. Oswaldo Cruz é o oitavo com 12. José Bonifácio nono com 11. E o Bandeirante de Birigui é o décimo com 7 pontos. Essa classificação mostra, faltando aí apenas 3 rodadas para o fim, que o Fernandópolis terá muito trabalho para conseguir essa vaga. Se conseguir, precisa jogar muita bola. 3 jogos, depende apenas dele. Gil, uma rodada que não foi boa para o Fernandópolis, inclusive pelo jogo, né, pelas circunstâncias do jogo. Saiu vencendo, tinha um jogador a mais, mas não soube aproveitar isso, né? Infelizmente. Estivemos lá, você pôde acompanhar, então gostaria que você desse teu raio-x também dessa partida. Esse jogo aí nós conseguimos perder por nossos próprios erros, né? Incompetência também, porque um jogador a mais 2 vezes no placar, nós não soubemos administrar esses benefícios. O grande erro que eu vi no time do Fernandópolis ontem, o time ficou muito atrás. Ele chamava o Tanabi para vir jogar no nosso campo, que é errado. A gente tinha que fazer uma marcação mais forte do meio para frente, para neutralizar as saídas de bolas da equipe do Tanabi. Tanto é que o próprio lateral esquerdo ele jogou livre no primeiro tempo. Tinha uma avenida ali na frente, ali, ninguém dava combate para ele. O lateral direito nosso, Lucas Bocão, ficava junto com a zaga, não dava combate. O próprio Dick, que eu acho que era a pessoa mais indicada a dar esse combate, não dava. E o que? Resultou o que? Tomamos um gol de empate no finalzinho do primeiro tempo. E uma jogada de quem? Do lateral esquerdo que estava livre. Quer dizer, veio o segundo tempo, conseguimos fazer o segundo gol e mesmo assim erramos novamente. Quer dizer, a gente sempre louvou aqui no nosso programa o desempenho do técnico Betão, só que também ontem ele errou, né? Mexeu muito mal, porque onde se viu, essa semana eu vi a entrevista do próprio Betão, falando que ele gostou da atuação do Marcos Vinícius, ali, lateral direito, que ele é zagueiro, a posição dele de ofício é de zagueiro, e ontem ele entrou aí com o Júnior Carioca, que a gente sabe que não é da posição, entrou no lateral direito, e mesmo na posição dele, ele não joga bem. Quer dizer, e o segundo gol, se for analisar, foi uma falha dele. Ele saiu jogando, perdeu a bola, não deu o combate, onde o jogador do Tanabi acertou um belo chute de fora da área. Então, quer dizer, depois, aí o que aconteceu? Bateu o desespero, né? Levou o gol de empate, aí todo mundo foi para cima, desordenado, e aconteceu o quê? Levamos o terceiro gol. Apesar de tudo, acho que nem tudo está perdido, só dependemos de nós, temos 3 confrontos aí, vencer os 3 aí, quer dizer, credencia para a próxima fase. Perdemos, eu acho, no meu ponto de vista, na hora que a gente poderia perder ainda. Porque isso aí, quem sabe agora, os jogadores, comissão técnica, vê que o nosso time é muito limitado. Às vezes não é esse time todo que o pessoal está falando aí. Quer dizer, então temos tudo sim para classificar, só vai depender de nós, né, Valdir? Com certeza, Gil, né? O Fernandópolis perdeu no momento que poderia, e eu acho que é o último momento. Agora teremos 3 jogos pela frente, Oswaldo Cruz e América em casa, e por último o Vossen em Assis, decidindo a vaga, né? Precisamos vencer aí pelo menos 2 partidas em casa, torcer por tropeços do Vossen, que pega Grêmio Prudente e Assisense, e quem sabe na última rodada até se perdermos
conseguiremos a classificação para a próxima fase. Um empate mais garantido ainda. Lógico, ficar dependendo de empate não é bom, precisamos vencer. Se vencermos as 3, estaremos na próxima fase. Agora, temos que ressaltar também, né? Não adianta a gente passar de fase para jogar esse futebol que está jogando. Lógico, venceu algumas partidas, sim. Se for jogar o que jogou contra o Tanabi na próxima fase, é melhor nem se classificar. Então, fica a nossa dica. Esperamos que nos próximos jogos o Fernandópolis volte a ser aquele Fernandópolis que estava sendo nas rodadas anteriores. Então, nosso pedido, né, quanto a isso, acompanhamos, vimos que realmente é frágil a nossa equipe, né? Se explorarem a nossa defesa, realmente ela não é tudo aquilo que estava sendo nas rodadas anteriores, infelizmente. Fica, portanto, aí o nosso agradecimento também ao Gerry Falcão, né, que nos apoiou aqui o Canal 10 para que possamos ir lá em Tanabi, né, acompanhar, filmar e trazer os melhores momentos para você, né? Esteve presente eu, o Gil e também o Leozinho. Cobrimos lá, fizemos todas as apreciações do jogo para você aí. Você pôde acompanhar os melhores momentos. Próxima rodada, FFC e Oswaldo Cruz. O jogo será dia 31, agora sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos, né? Sexta-noite. Precisamos vencer e bem, né? E torcer aí contra o Vossen, que vai encarar o líder Grêmio Prudente em Prudente. Uma rodada que temos que vencer bem para fazer saldo de gols, né? Para que a última rodada possamos estar tranquilo. No meu ponto de vista, Valdinei, temos amplas condições sim de classificar. Quer dizer, esse jogo aí é fundamental aí pelo saldo de gol. Pode ser um divisor de águas para o último jogo nosso contra o Vossen. O Vossen, como a gente sempre citou, tem uma sequência mais difícil. Joga fora contra o líder, o Grêmio Prudente. Depois tem o clássico regional. Esse clássico aí que o Assisense vive o melhor momento, quer dizer, pode até ajudar o FFC. Quer dizer, temos que vencer esses 2 jogos e quem sabe já chegar até nesse jogo de Assis contra o Vossen, até classificado já. Só que como você citou bem, temos que melhorar muito. E o FFC vive esse síndrome aí de equipes que vão mal no campeonato. A gente, infelizmente, não consegue vencer. Eu não sei o que acontece com essa equipe. Mas temos ambas condições de vencer as 2 equipes e classificar-se para a próxima fase. Aí, como você citou bem também, se a gente vê confrontos aí da próxima fase, temos que melhorar muito. Temos que melhorar realmente. O elenco sabe também disso. Eu acho que eles vão colocar a cabeça assim para pensar no travesseiro antes do jogo contra o Oswaldo Cruz. Não adianta achar também que vai entrar e golear como achávamos que íamos fazer com o José Bonifácio. Acabou sendo um jogo difícil. Então, pé no chão, que ainda tem 3 rodadas e conseguimos sim, se tudo ocorrer bem, a classificação para a próxima fase. Agradecemos, portanto, então a você pela sua audiência, né? Passamos aí para você todas as informações que ocorreu nesse final de semana. Só que antes de encerrarmos, vamos agradecer aí ao Gilmar Gavioli, que também nos deu a oportunidade de estar cobrindo a Copa SASP, que ocorreu neste sábado, né, o dia todo, a grande final da categoria Sênior, categoria Master, o jogo das estrelas, né, que contou lá com Birubiru, ex-Corinthians, Gilmar, ex-goleiro do Palmeiras, também com Éder Aleixo, ex-Atlético Mineiro, assim como Paulo Isidoro, e também tivemos o Edmar, centroavante também, com passagem em vários clubes, abrilhantaram a grande festa. Gilmar, parabéns pelo evento, mais uma vez foi um sucesso, né? Quase 400 pessoas presentes no sítio Brumont, no qual ocorreu a 9ª edição da Copa SASP. Na quarta-feira, vamos passar para vocês aí detalhadamente como foi a Copa SASP. Hoje o nosso tempo já está se esgotando, mas agradecemos, portanto, a sua audiência e contamos com você na próxima quarta-feira. Gil, muito obrigado. Quarta-feira estamos juntos, né? Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos. E até quarta-feira. Com certeza, até quarta, se Deus quiser. Um abraço e até lá.